Aí já começou. Então, só dando início ao segundo bloco dessa sessão. Bem, então, dando continuidade aos nossos trabalhos, nós vamos agora a segunda parte do nosso encontro, não é? A próxima será a Laura Gonçalves Fontes, de iniciação científica, importantíssima participação de IC, e ela vai tratar sobre cartografias afetivas, desenvolvendo a percepção dos usuários da UEL por meio de redes sociais. É aluna orientando do professor Rovenier Duarte. Então, Laura, seja bem-vinda e pode iniciar a sua apresentação, porque a Amanda faz o controle do seu tempo, tá bom? Tá bom, obrigada. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Então, atualmente, eu estou cursando o último ano de Arquitetura e Urbanismo na UEL, e eu faço parte do grupo de pesquisa do Smart Campus, onde eu tive a possibilidade de iniciar essa iniciação científica, que tem como foco o uso de inteligência artificial para cartografar a percepção dos usuários da UEL, utilizando, então, redes sociais. Quem está me orientando junto com o professor Roveni é a doutoranda Maria Luísa, e é a partir do mestrado e doutorado dela que surgiu essa iniciação científica. Bom, então, primeiramente, em um contexto mais geral, nos últimos anos, a gente tem visto cada vez mais o surgimento e a popularização de novas formas de dados. Juntamente com o avanço da tecnologia, principalmente no setor computacional, isso tem proporcionado novos métodos para se compreender a dinâmica das cidades. E entre essas inovações, a inteligência artificial e o Big Data, eles estão desempenhando papéis fundamentais na gestão e análise urbana. Uma vertente importante da inteligência artificial é o processamento de linguagem natural, ou PLN, que ele se destaca pela sua capacidade de utilizar algoritmos para aprender, compreender e produzir conteúdo de linguagem humana. Ele pode ser aplicado, então, à extração de informações urbanas em fontes não estruturadas, como, por exemplo, redes sociais e plataformas colaborativas. O PLN tem um método chamado de análise de sentimentos, que tem a capacidade de desvendar relações complexas em diversos problemas relacionados a sistemas urbanos. Estudos também demonstram que a aplicação do PLN e de análise de sentimentos na geração de cartografias digitais pode combinar dados geolocalizados, textuais e demográficos. Bom, então o objetivo principal dessa pesquisa é a produção de um mapa afetivo da UEL, e tem como objetivos secundários a aplicação da técnica de análise de sentimentos em dados de redes sociais por meio do processamento de linguagem natural. A partir disso, a gente vai correlacionar dados qualitativos de redes sociais com informações espaciais em mapas. Em relação à revisão bibliográfica, em um primeiro momento, se fez um estudo das cartografias afetivas, e para isso eu tenho me baseado principalmente na dissertação da doutoranda que está me orientando, a Malu, como artigos que foram utilizados na dissertação dela e discussões dentro do grupo de pesquisa, como, por exemplo, estudos do que é o afeto para Deleuze. Então, citando algumas características das cartografias afetivas em âmbito digital, a gente tem a relação do afeto e da tecnologia, onde a tecnologia desempenha um papel fundamental na evolução da cartografia e proporciona mapas móveis acessíveis instantaneamente, que vai estabelecer uma conexão entre afeto e realidade física por meio do mundo virtual. A priorização de detalhes não óbvios e práticas não intencionais, a compreensão do ser humano em relação ao seu ambiente e os corpos que o circundam, o mapeamento de movimentos e interações complexas que envolvem forças e intensidades, e a dinâmica de dados, fluxos e intensidades com capacidade de feedback em tempo real são algumas dessas características. Bom, também é interessante destacar que nos estudos vistos da aplicação de processamento de linguagem natural e análise de sentimentos, estão presentes em vários âmbitos urbanos, como, por exemplo, em transporte e mobilidade, percepção do usuário e paisagem, entre outros. Também é possível observar nos estudos que os dados são obtidos de redes sociais populares. No estudo que a gente viu, foi obtido dados principalmente do Twitter, mas como a gente vai tratar da UEL na pesquisa, a gente encontra muitos mais dados pelo Instagram.
É importante também destacar as limitações que na análise de redes sociais, como, por exemplo, o ruído e a imprecisão dos dados, que muitas vezes são tendenciosos, o viés na representação da população, onde pode excluir determinadas populações que não utilizam tanto redes sociais ou não têm acesso, como, por exemplo, idosos, crianças e populações mais carentes, a disponibilidade de dados em idiomas locais, porque, por exemplo, os métodos de aprendizagem de máquina, eles utilizam apenas idiomas que são mais significativos no cenário mundial, o que acaba por excluir outros idiomas. E algumas preocupações também éticas e de privacidade da população em geral. Bom, em relação à metodologia, ela aborda alguns passos que seriam, primeiro, a revisão da literatura, que eu abordei anteriormente. Depois, a gente vai passar para coleta, filtragem e classificação desses dados textuais nas redes sociais da UEL, para então partir para o estudo da ferramenta, que a gente vai utilizar o Meet e talvez a Amazon Comprehend para fazer a coleta desses dados. Então, aplicar essa ferramenta para análise de sentimento desses dados extraídos, para então construir um mapa utilizando a plataforma do Mapbox. Talvez a gente vai utilizar o ArcGIS ou o QGIS também nesse processo, para então correlacionar as informações qualitativas obtidas com as características físicas do local. Bom, em relação aos resultados de discussão, nesse momento, a pesquisa ela se encontra na fase de coleta de dados. Então, a gente está utilizando da plataforma do Instagram e, futuramente, a gente vai utilizar também a plataforma do Google Maps. A inserção de dados na rede social ela é feita manualmente a partir de postagens do perfil da UEL e de hashtags relacionados aos seus espaços, como, por exemplo, a hashtag Calçadão UEL. E para escolher as postagens, se tem alguns critérios, que são, por exemplo, foto relacionada ao local da universidade, legenda e comentários associados ao local e seu espaço construído. Se a publicação ela atende todos esses critérios, então eles são extraídos. A gente está sistematizando essas informações numa planilha do Excel e armazenando as fotos no Google Drive. Bom, então, para concluir, após essa coleta de dados, se pretende passar por um processo de limpeza dos mesmos, que seria uma tokenização, onde vai transformar o texto em algo que a máquina consegue ler, e após esse processo se segue com a metodologia já dita, onde se faz o uso das ferramentas de processamento de linguagem natural e análise de sentimento para poder cartografar os afetos. A conclusão da pesquisa está prevista para setembro de 2024 e se espera conseguir produzir uma cartografia com base nesses dados obtidos por meio de redes sociais que mostrem padrões de uso de percepção das pessoas no espaço. Isso pode ser produzido, então, em outros contextos e ter utilidades em insights de projetos. Bom, então aqui são algumas referências que eu estou utilizando para fazer esse trabalho. E os meus agradecimentos, principalmente à doutoranda Maria Luísa e ao orientador professor Rubenir, pela contribuição, principalmente intelectual, e a constante fonte de apoio que eles estão me dando. Ao UEL como um todo, pela minha formação, livros, materiais que eles disponibilizam, e a Fundação Araucária, que está financiando todo esse projeto. E também a todo mundo que está aqui presente hoje. Muito bem, Laura. Para a iniciação científica, você viu como que a gente cresce, não é? Em termos de produção, de reflexão crítica. É fundamental a participação de vocês, viu? Bem, eu quero perguntar, Amanda, a Carolina está presente? Não? Bem, Não, nós podemos... Oi? Diga. Eu falei que não, ela não chegou. Podemos dar encaminhamento, então? Podemos dar por encerrada essa parte da apresentação dos projetos para entrarmos na outra parte, não é, do nosso evento, que seria um espaço de uma discussão coletiva sobre os diversos temas que foram apresentados, não é? Nós transitamos por vários caminhos, não é? Foi uma sessão bem diversificada, muito interessante, que tratamos desde as novas formas de morar, de habitar, né, dando uma vida
uma qualidade de vida melhor para quem está no processo de envelhecimento, não é? Pensar dentro de uma políticas públicas, que eu acho fundamental, e ver o papel da arquitetura e urbanismo dentro desse contexto, não é? De melhorar e dar qualidade de vida para esse processo de envelhecimento, não é? Também transitamos aí com o Fabiano a questão desse estudo dos cursos de arquitetura, como é que a empresa, não é, como que os nossos próprios profissionais, né, têm de expectativa subsidiar os nossos formandos, a direção dos nossos cursos, com elementos importantes para sempre melhorar e dar um curso de qualidade, de formação profissional, que estabeleça a competência e desenvolvimento de habilidade na perspectiva da arquitetura e urbanismo. Passamos também por estudo de habitação de interesse social, né, Vivian, que é fundamental, não é, para com esses nossos idosos, não é? Só voltando um pouquinho, porque eu queria reforçar essa questão da habitação que traz as condições de qualidade de vida, não é? É muito interessante essa discussão que a Maria Eduarda também traz, não é? Que foi essa perspectiva de fazer todo um estudo do zoneamento, né, dos territórios, dividido em escalas regionais, não é? Isso é importante para um planejamento dos territórios no Estado. Não é? A gente não é uma coisa desordenada, né? Precisa ter planejamento, e ao determinar os polos, acho que fica claro, não é, no projeto, que essa perspectiva de pensar em escala regional vai dar um melhor ordenamento, não é, para os territórios, não é? E aí nós fechamos com a Laura apresentando sobre essa cartografia afetiva, não é? Que é um tema muito caro, não é, dentro da arquitetura e urbanismo, não é? Porque a gente sempre pensa de uma forma muito concreta, né, muito objetiva, muito prática, né? E aí nós temos um tema que vai tratar da cartografia afetiva, que envolve exatamente essas relações, né, que vai desde a inteligência desde a inteligência artificial, não é? Também discute a questão do, como que chama mesmo? Big Data, é isso? Não é? Laura? E aí, eu acho que são espaços diferentes de temas, mas que tudo acaba convergindo numa questão fundamental, que é o papel da arquitetura e urbanismo dentro desses diferentes contextos e de que forma os arquitetos vão poder contribuir usando a sua área de formação para a melhoria, seja desde a perspectiva tecnológica, desde a habitação de interesse social, desde a cartografia afetiva, não importa qual seja a direção, mas, no fundo, nós estamos indo para a mesma direção, ou seja, aprimorar, aprofundar, refletir coletivamente o papel do arquiteto dentro do nosso contexto social, político, que vai fazer a diferença dos nossos profissionais no mercado de trabalho. O Fabiano vai nos subsidiar com a tese dele, né, Fabiano? Como é que é a nossa escola, onde que está situado, e que tipo de formação as nossas escolas estão dando para os nossos futuros profissionais. Eu não sei se eu pulei alguém. Não, né? Acho que eu contemplei os 5. Então, agora vou abrir, não é, para Amanda e a Juliana, vocês poderiam controlar os inscritos para mim? Ok? Então, vamos lá. Claro, pode ficar aberta a quem tiver discussão. dúvida, quiser já encaminhando no chat, daí eu já vou fazendo a ordem aqui, vou chamando para fazer a pergunta, eu posso ler também. Podem ficar à Perfeito. vontade.
Está aberto a discussão desses diferentes temas, objetos que foram apresentados, e gostaríamos, todos nós, ouvir a contribuição de cada um dos presentes aí, e a gente dá, oportunidade para que cada aluno pudesse fazer a sua argumentação, ok? Algum inscrito já? Algum corajoso? Vamos lá, gente. Calma, não é todo mundo de uma vez. Vamos com calma. Vai lá, se inscreve aí para a Eu vou gente poder. começar, então, fazendo um comentário e querendo falar só um pouquinho da coleta que o Fabiano fez, que a gente já conhece o Fabiano, a gente já, a gente está no mesmo ano do doutorado, então a gente já vem evoluindo um pouco na pesquisa, e a gente estava conversando exatamente sobre essa coleta, sobre todas essas informações, quantidade de escritórios e cursos, e eu queria, na verdade, nem uma pergunta, é só assim, se você pudesse falar um pouquinho como que você está relacionando isso com a sua pesquisa, porque são dados muito ricos, uma quantidade muito grande de dados, e às vezes como abordar esses dados é um desafio, né? Exatamente pensando em qual área a gente está seguindo, ou qual é a área que a gente está fazendo a pesquisa, né? Eu não sei se você já tem um caminho, como que você está seguindo com esses dados coletados, se você já está tendo algum insight, assim, de como relacionar esses dados com a sua pesquisa, que você falou que é o off-site, né, envolvendo o DFMA, né, então só para, assim, saber um pouquinho como fazer a discussão desses dados, que eu achei, quando a gente conversou, foi muito interessante a forma como você tinha abordado. Então, Ju, assim, eu levantei primeiro porque eu tinha a intenção de fazer uma pesquisa geral, bem ampla, né? Então, eu queria fazer essa amostragem bem específica para ver o quanto que essa minha pesquisa, né, os resultados da minha pesquisa eram estatisticamente corretos. Eu agora, sim, eu acho que eu vou seguir um caminho um pouco mais focado, eu vou ter que focar em empresas e profissionais que trabalham com off-site, mas eu ainda quero relacionar com esses números gerais, sabe? E, assim, dando tempo, eu queria também fazer um levantamento de, assim, quanto que o termo off-site, ou mesmo DFMA, aparece em projetos pedagógicos, de uma forma geral, para dizer quais são as universidades que estão tratando sobre esse assunto, sabe? Porque eu quero chegar, assim, a uma conclusão de quanto esse assunto, construção off-site, está sendo realmente discutida na arquitetura e sendo aplicada na prática. Porque a gente vê uma série de exemplos práticos, né? A Ercília mesmo é envolvida, né, com a aliança modular, então quem trabalha ali dentro já trabalha com isso. Mas e daí? Será que está restrito só a isso? Essa é a minha dúvida. Eu quero levar para outros profissionais que às vezes têm algum tipo de trabalho já relacionado a isso, mas não dá esse nome. Então, por enquanto, assim, essas minhas informações estão ali em backup, mas em algum momento eu vou acioná-las para relacionar com alguma coisa que eu vou descobrir, sabe? Então, assim, eu não vou complementar essas informações agora, porque eu acho que elas estão suficientes para mim como elas estão ali. Mas eu ainda quero utilizá-las para daí traçar um panorama geral do Brasil, para chegar assim, olha, no Brasil, conseguir, sei lá, ter tantas respostas de pessoas que usam isso, jogando para um patamar da estatística geral, é isso daqui por cento. E vai que eu acho algum tipo de relação disso com o desenvolvimento da construção industrializada, sabe? Aí começam as conexões, sabe? Por isso que eu falei, é legal ter um dado base, tendo dado base, você consegue fazer as conexões, né? E descobrindo coisas interessantes. Com certeza. E eu faço a pergunta porque quando você mostra esses dados, eu percebo que acho que é um desafio não só para você, acho que em várias áreas, inclusive acho que talvez de todas as pesquisas aqui, relacionar a pesquisa com o mundo real. Então, assim, ok, eu estou falando, por exemplo, eu vou focar na minha área, né? Estou falando em virtualidades, em realidade virtual. Como que a gente consegue aplicar isso no mercado de trabalho que muitas vezes a gente pensa que todo mundo está usando, que já é algo muito reconhecido, mas não está sendo. Igual off-site, né? A gente, será que está sendo ensinado, discutido? E aí me vem à cabeça a pesquisa da Laura, que ela está fazendo algo que, na minha percepção, juntar todas essas redes sociais que a gente pensa, como que a gente pode tirar proveito ou tirar algum dado científico da rede social, que é algo tão delicado na minha percepção, que é o que você comentou ali. É muito subjetivo, é muito delicado interpretar esses dados. Então, sim, envolver o mundo real na nossa realidade, na nossa mundo que não é, né, um mundo mais utópico, assim, de pesquisa é um desafio, né? Então, eu vejo grandes proveitos quando a gente começa a pegar essas informações da realidade, né? Dados que a gente já tem do que está sendo aplicado no mercado.
Então, isso é bem bacana né, eu já comentei isso com você, né? Possivelmente trocar informações que eu acho que é bem relevante para nossa área, Assim, né? e assim, minha intenção é que eu fiz esse levantamento, sabe? Não vou vender para ninguém esse levantamento. Quem precisar, eu cedo esse levantamento, não tem o menor problema. Ele foi feito, foi finalizado, não me lembro se foi em junho ou julho desse ano, esses 3 levantamentos, mas fica à disposição para quem precisar, só me entre em contato que eu envio. E é bem isso que você falou, Ju, que a gente às vezes está tão focado, está tão imerso no que a gente está pesquisando, que acho que todo mundo entende, né? Mas não é bem assim, né? Quando a gente joga para geral ali, a gente vê que tem muita novidade, tem muita coisa que pode ajudar uma série de empresas, uma série de profissionais que eles não fazem nem ideia de que existe, né? E normalmente é uma informação que a gente coleta num artigo que foi feito na Indonésia, e você fala, nossa, isso aqui é muito legal, mas aí não tem nem, né, não tem conhecimento aqui. Então é bem bacana, acho super relevante. Tudo bem? A Maria A Luísa Maria está com a mão Luísa, levantada, pode vai falar. lá, mas cadê a Maria Luísa? Aqui. Ah, No caso, você citou essa aplicação no mercado, né? Achei isso bem interessante, porque eu sinto que um pouco a nossa pesquisa que a gente está desenvolvendo com a Laura e que a gente vem desenvolvendo desde da minha dissertação, ela envolve um pouco o caminho inverso, sabe? Porque a gente vê que a inteligência artificial, todo esse uso de dados, ela já vem sendo muito usada, principalmente na própria computação, e ela parte muito desse meio privado, né? Que essas empresas, elas detêm muita informação sobre nós, e aí a gente captar tentar cartografar isso de um outro jeito, partiu até de acho que uma certa resistência, assim, da gente pensar, nossa, eles têm muitos dados sobre nós, e o que a gente pode pegar disso, né? Então, e aí, quando, por exemplo, eu testei tentar fazer web scraping igual o Fabiano fez, daí eu criei um perfil no Instagram para isso, para tentar arrastar os dados do Instagram, e aí eles derrubam a conta, eles não deixam você fazer isso. Aí eu tentei outras ferramentas, que daí já começa a ser um pouco ilegal para o Instagram, e eles não deixam você tirar os dados deles, e aí você acha só ferramentas pagas, e é muito caro. E aí você começa a pensar, nossa, esses dados são muito valiosos, né? E aí a gente começa a pensar em todo o contexto político, todo o contexto social que a gente está hoje, como isso tem influenciado, né, toda essa onda enfim, de polarização, e aí vai. Então, a gente tentou pensar um pouco como a gente pode pegar, mesmo que a gente não vá usar Big Data, né, porque a gente não consegue usar tantos dados assim, mas a gente pensar em como a gente pode pegar o que a gente puder disso para a gente entender um pouco melhor os espaços que estão em volta de nós, sabe? Então, acho que eu gosto muito desse assunto, assim, é um assunto pelo qual me apaixonei bastante, e é bem legal ver na iniciação científica a Laura também se interessar por isso, fico bem contente com isso. Legal. Obrigada, Maria Luísa. Tem mais alguém inscrito? Amanda, Juliana? Amanda, pode? Vai lá. Fica à vontade. Está fechado. Seu microfone está fechado. Ai, gente, tô com tanto limite aberto que eu tô perdida aqui. Será que eu não falei nenhuma outra reunião? Não, acho que tudo certo. Mas, primeiro, parabéns para todo mundo. Foi bem legal essa sessão. Gostei de todos os trabalhos. E eu queria falar com o Fabiano também, porque eu faço parte do grupo de pesquisa da Milena e a gente está com um projeto de rastreamento do estado da arte em relação ao assunto da caminhabilidade. E a gente, assim, fez um rastreamento geral em relação a eventos que publicam sobre caminhabilidade, e a gente tentou espacializar isso. E eu achei muito interessante, porque vendo o mapa que você mostrou, coincide bastante, parece o mesmo produto que a gente gerou da nossa pesquisa. Então, não sei, é mais um comentário mesmo, talvez a gente trocar alguma figurinha depois, de ver se tem alguma relação com onde os cursos são ofertados, com quem está produzindo. Às vezes a escassez de produção de uma área tem a relação com não ter oferta do curso de arquitetura em determinada região. Então, talvez abra olhares para outras conclusões que a gente pode tirar da pesquisa. Achei bem legal. A gente pode conversar depois sobre isso. Claro, só a gente trocar uma ideia. Com relação ao mapeamento, o Léo fez um mapeamento super legal também, que é orientando da Vera, né? Inclusive a dissertação dele tá se baseando nisso. Então, até sim, fiz umas experiências, acho que até descobri ali
ajudando, dando tutoria ali pro Léo, é relativamente simples esse mind maps, mas você pode colocar camadas de complexidade nele, cada vez ele fica mais interessante, sabe? E é uma ferramenta, pelo menos até agora, gratuita, né? Então, a gente tem que aproveitar mesmo. É isso que eu ia perguntar, hein? A gente acabou usando o QGIS, que também é um programa gratuito, né? Só que ele tem ali algumas limitações. Mas talvez unir essas camadas, né, fazer uma tabela de atributo ali mais completa, a gente consegue tirar bastante informação. O nosso rastreamento também foi por universidade que estava publicando. Então, talvez seja bem legal isso. Legal. Eu acho não, tenho certeza que justamente um dos objetivos desse evento, o Terceiro Diálogos, é a gente exercer essa solidariedade intelectual, não é? A gente dividir os conhecimentos que a gente está obtendo, que a gente está produzindo, e socializar com os nossos pares. Acho que é o grande momento do Diálogos, é exatamente a gente tomar conhecimento do que os nossos colegas, né, estão desenvolvendo e socializar, não é, essas informações de uma forma coletiva, em que as pessoas possam desenvolver essa solidariedade intelectual, né, Amanda? Isso é fundamental. Trocar experiência, dizer, nossa, Fabiana, eu também tenho interesse. Não, eu tenho os dados, eu posso dispor. Então, isso que é uma questão fantástica desse evento. Não é? Todo mundo conhece um pouco o que o seu colega faz, porque muitas vezes a gente pode estar convivendo, não é, entre nós e a gente não sabe nem o que a Vivian está fazendo. Não é? E aí, de repente, fala, nossa, Vivian, eu também trabalho com a questão de habitação. Não é? Olha que dado interessante que você tem. Então, nós estamos exatamente na direção correta para esse encontro do Diálogos, não é? Para realmente fazermos essa troca de experiência e de conhecimento. Vamos lá, alguém mais? Alguém parece que levantou? Juliana, Amanda, alguém? Por enquanto, nem mais, acho que nenhuma pergunta. As meninas estavam comentando sobre os programas aqui. Alguém? Alguém levantou alguma coisa, não? Não? Não, por enquanto. Ok. Não. Mas entre nós também podemos conversar, não é? Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa na sua fala, não é? Para problematizar, para pedir auxílio? Eu acho que nós estamos abertos. Não? Ninguém? Ninguém inscrito também, Amanda e nem Juliana? Aí, Yara, muito bem, gostei de ver. Vai lá, está aberto para você. Obrigada, professora Vera. Eu queria só fazer não é bem uma complementação, mas falar do trabalho da Maria Eduarda, que os documentos que ela está pesquisando, e quando ela falou dessa ordem cronológica deles, né, que vai 73, 75 e 78, é que foi a forma, quando nós conversamos, que talvez seria mais interessante dela entender o que é essa escala, como a senhora falou, regional, essa escala do planejamento que é urbano e que é regional também. E os documentos que ela está trabalhando, eu também estou analisando na minha tese, né? Então, assim, é bem interessante ver os dois pontos de vista dela na graduação e eu que estou ali no doutorado. Então, é bem legal as discussões que a gente faz uma vez por semana ali, eu e ela, e esses documentos que parecem tão lá, década de 70, acabam sendo tão atuais em alguns pontos. Não em todas as falas dele, mas em alguns pontos, principalmente, hoje cedo o professor César fez um apontamento bem legal, que é da questão do próprio planejamento, que hoje se planeja pouco e faz muita obra. E o Metronor foi o contrário. Se planejava muito
e tinha pouca obra. E o que a Maria Eduarda está estudando são alguns documentos que antecedem a Metronor. Então, é bem interessante o trabalho, ou que a gente imagina que vai ser o resultado final dela, a hora que ela circular todos esses 4 documentos oficiais. E eu queria aproveitar... Desculpa, professor. Eu queria aproveitar... Pode falar, eu te interrompi. Não, professor, eu te interrompi. Às vezes eu fico muito animada. Vivian, deixa eu perguntar uma coisa. Você vai fazer uma APO de uma edificação mais atual, recente, ou vai ser uma mais lá para trás, sei lá, com 10 anos, 12 anos, ou você vai fazer uma que foi construída recentemente? Você falou desse Viver Mais Paraná, né? Eu fiquei só na dúvida desse tempo, ou curiosa, na verdade, não foi muito dúvida, mas para saber a data, só para ter uma noção, curiosidade. Sim, então, Yara, esse programa é um programa, vamos dizer, recente dentro do estado do Paraná, né? Ele foi, acho que a primeira obra foi em 2019, que foi no município de Jaguaraíva, né? Então, que foi entregue já, né? Então, ele já foi entregue no ano de 2019 e o de Foz no ano de 2020. Então, até para a gente trabalhar com uma PO, a gente precisaria, na literatura, sugere-se 2 anos, né, de ocupação. Então, dentro desse critério, até, né, eu acabei selecionando o de Foz do Iguaçu. Então, são condomínios recentes, não são condomínios que já tem esse tempo de 10 anos aí que você colocou, né? Que é um programa mais recente aí dentro do estado, que tá para sair muitos outros condomínios em diversas cidades também do estado, né? Tudo bem, Yara? Satisfeita? Tudo bem? Ah, legal, então. Alguém mais? A Amanda está com a mão levantada. Perfeito, Amanda. Só indo junto, já pegando o gancho ali da Vivian, eu vi que você separou por etapas, certo? A sua metodologia lá. E a etapa 1 era o walkthrough, e a etapa 2, se eu não me engano, era a caracterização do público, tipo, critérios de escolhas. Eu fiquei pensando se não seria melhor aplicar o critério de escolha antes de fazer o walkthrough, porque daí você já direciona para as pessoas que você vai pesquisar. Ou eu entendi errado essas etapas? Então, primeiramente, eu estou fazendo um levantamento de dados, né? E daí, já na aplicação dos procedimentos, eu coloquei o walkthrough primeiramente, selecionando para aplicar com as gestoras, que tem umas 4 gestoras dentro do condomínio, para poder captar algumas informações. Eu já fiz uma primeira conversa meio informal, né, na primeira visita que eu fiz no condomínio, juntamente com uma dessas gestoras. Então, a minha ideia é de trabalhar esse walkthrough inicial com essas pessoas mais chaves, que são essas gestoras do próprio condomínio e são moradoras do condomínio, para poder captar algumas informações, para poder também me auxiliar na elaboração dos outros instrumentos, né? Então, colocar essas etapas iniciais de dados. Daí, a segunda etapa seria mais dessa caracterização e também de uma elegibilidade do público para fazer a aplicação dessa avaliação, né? Então, eu acabei colocando a segunda etapa faz a caracterização tanto desses moradores, então já tem um público-alvo já definido, que são os próprios moradores do condomínio, e também fazer uma elegibilidade de quem vai poder passar para a próxima etapa de trabalhar com a realidade virtual, porque a gente vai ter que investigar um pouco se vai apresentar, né, alguns sintomas da doença do simulador, que coloca, de tontura, vertigens, assim, para daí passar para a próxima etapa. Então, eu elenquei dessa forma, por isso. Entendi. Eu tinha entendido que seria com o mesmo público, então você caminharia com o mesmo público que depois excluiria se fizesse parte ou não, mas agora eu entendi. Uma parte com a gestão do projeto lá, né, do condomínio, e a outra parte seria, então, com os moradores.
A princípio, a ideia é essa, de fazer mais uma coleta, assim, inicial, do uso desses espaços, né, para depois para eu conseguir fazer a elaboração do protocolo mais de avaliação que eu vou elaborar, assim, para ter pontos mais chaves, assim. Tem mais alguém? Obrigada, Vivian. Mais alguém? Ninguém mais, né? Amanda? Juliana? Não? Não, ninguém mais. O encaminhamento a gente pode caminhar para o encerramento, é isso? Me dê uma orientação aí. Acredito que sim. Se não tiver mais nenhuma dúvida, acredito que sim. Bem, então, só tenho que agradecer a participação de todos vocês, e eu queria registrar, e eu dou muito, sabe, eu sou uma pessoa que sou meio, como que eu posso dizer? Adoro iniciação científica. É o melhor caminho para um aluno de graduação começar a afirmar, viu, Laura, como uma pesquisadora, um pesquisador. Hoje nós temos mestrando, doutorando, mas tudo começa na iniciação científica. A gente toma gosto pela pesquisa, não é? Fazendo exatamente isso que vocês estão fazendo, participando de projeto, discutindo, fazendo referencial teórico, pesquisa da realidade. É a primeira aproximação que eu vejo como muito importante na formação dos nossos alunos e futuros mestres e futuros doutores, é começar pela iniciação científica. A gente tem que dar muito valor, não é? Porque eu não trato o IC como mão de obra, não é? Ao contrário, são alunos com capacidade criativa, não é? Envolvendo nas diferentes temáticas, e realmente o exercício, não é? Da condição crítica da nossa realidade. Então, parabéns, principalmente, eu estou dizendo isso, principalmente os iniciantes, né, os ICs, para incentivar vocês a permanecer nesse caminho e logo, logo vocês vão estar no mestrado, no doutorado, porque é o pulo natural. Não é? IC é incentivar essa primeira aproximação na condição de pesquisador, inclusive, não é? O CNPq dá muito valor porque tem como princípio diminuir o tempo, não é? De mestrado e doutorado. Não é? Então, quanto mais experiência vocês levarem, não é? Mais formação vocês vão ter como pesquisador, e fazer mestrado, doutorado vai ser uma condição natural. Eu quero agradecer a todos vocês, não é? E dizer que foi a primeira vez que eu coordeno uma sessão desse evento do Terceiro Diálogos, gostei muito da experiência, não é? E dizer que eu só tenho a agradecer, porque eu sempre falo, eu tenho muita gratidão ao PPU, né? E essas relações que eu tenho com vocês, eu só aprendo, não é? Eu só estou no processo de aquisição de conhecimento. Então, é muito prazeroso dividir com vocês. Então, eu só tenho que agradecer, viu? Amanda? Eu só ia pedir para quem puder ligar a câmera para a gente fazer um print. Isso é. Então, vou tirar um print, gente. Saiu. Aí, obrigada. E, professora Vera, muito obrigada pelas palavras. Em nome de toda a comissão, a gente fica muito agradecida pela sua participação. Eu que agradeço. Um agradecimento especial para a Juliana e para a Amanda, né, por ter me ajudado nesse encaminhamento, não é? E essa sessão foi um sucesso, não é? Então, muito obrigada a todos vocês e parabéns a todos vocês.
Tá? Foi muito bom, muito prazeroso demais, e o tempo passou muito rápido, não é? Então, muito obrigada a todos vocês. Bom revê-los também. Obrigada, viu, gente? Parabéns, pessoal, por que apresentou. Obrigada, Vera, pela coordenação da sessão. Parabéns para todos pelas pesquisas. E a gente continue, né, dialogando ainda por muito tempo. Muito as pesquisas aí, colaborando uns com os outros. Obrigada também, Amanda e Yara. E a gente se vê às 7 horas. Acho que vai ter encerramento, né, do evento, uma palestra. Então, só para divulgar, então, às 7 vai Parece ser... que não vai ter, né? Vai ser a solenidade de encerramento. Mas então, eu acho que a pessoa, eu não sei quem que viria para fechar, parece que cancelou, é isso, Amanda? Que eu estava falando com a Arthur, e ela disse que os professores coordenadores das diferentes sessões é que vão fazer o encerramento. É isso? Pelo que eu entendi, foi isso. Isso, a gente teve um cancelamento de última hora. Perfeito, então, noite. Mas sempre tem um plano B, não é? Então, o plano B vai funcionar. Tá bom, gente? Muito, muito, muito obrigada, hein? Um grande abraço a todos vocês. Bom revê-los, tá? Tchau, Valeu, tchau, pessoal. tchau. Parabéns e bom resto de dia.